Esse segredo foi escondido com tanto cuidado. Estou ficando cada vez mais interessada seguindo o mapa. Leilin chegou em frente à biblioteca da capital. A biblioteca ficava no Distrito Central, um lugar visitado principalmente por nobres. Numa era em que a passagem da informação era estritamente regulada, a chamada biblioteca pública servia apenas a algumas pessoas de alto nível, como eruditos e magos. Leilin era um visitante frequente, a ponto de até o porteiro reconhecê-lo. Mr. Leilin, ele gritou docemente, não surpreso com a chegada de Leilin. Leilin frequentou este lugar nos últimos 2 anos, usando para ampliar seu banco de dados sobre o mundo dos deuses. Com os vários bancos de dados no iShip foi gradualmente preenchido até a conclusão e suas fundações concluídas, suas visitas também tinham crescido menos. A biblioteca estava tão tranquila quanto antes. O edifício de mármore branco era alto, aparentemente eterno, e os únicos sons dentro dele eram o farfalhar de virar páginas. O interior da biblioteca era muito espaçoso e vazio. Ao lado das fileiras e filas de estantes havia alguns assentos de vime, onde muitos acadêmicos descansavam. Nesses 2 anos, alguns se tornaram conhecidos com os quais Leilin estava concordando. Eles acenavam para ele se eles capturassem a atenção dele, antes de abaixar a cabeça e entrar no mar de conhecimento novamente. Todos faziam seu próprio trabalho tranquilamente, e Leilin amava essa atmosfera. Eu nunca esperei que algo que eu tenha tentado encontrar estivesse ao meu lado. Leilin suspirou por dentro, chegando às partes mais profundas da biblioteca. Estava bastante escuro por dentro, e muitos dos volumes das prateleiras já estavam desmoronados. Numerosas páginas espalhadas estavam imprensadas em capas de livros desgastadas. A visão já deixou as pessoas atordoadas. Enquanto a área já estava arrumada, um cheiro pútrido de tinta ainda permanecia no ar. Esta região era onde a biblioteca empilhava livros e documentos aleatórios, e muito poucos se aventuravam aqui. O resultado de apenas transmitir conhecimento às elites significa que, uma vez que a sociedade entra em colapso, a informação não pode mais ser passada adiante. Leilin olhou para a espessa camada de poeira na prateleira e suspirou ante o pensamento. De todos os registros históricos que ele havia reunido, desde a invasão do mundo dos magos até agora, havia muitos espaços em branco no meio. Este foi o resultado de uma perda de cultura. Descrições da aurora dos deuses era um tabu entre os tabus. Se qualquer acadêmico ousasse pisar nesta zona proibida, eles acabariam sendo levados a julgamento por grandes igrejas e queimados em risco. Tentando esconder isso não vai resolver nada. Até mesmo os magos do Magus World já sabiam da antiga guerra final e têm trabalhado arduamente para recuperar a glória dos tempos antigos. O mundo dos deuses é mais conservador. É porque o mundo vontade está adormecido ou é uma restrição aos deuses? Os olhos de Leilin brilharam quando ele chegou às profundezas da biblioteca. Esta era uma área muito remota onde era excepcionalmente quieta. Nenhuma alma estava à vista, e até mesmo os faxineiros raramente vinham aqui. Nada mal, nada mal. Isso me poupa um monte de problemas. Leilin avaliou o ambiente, assentindo em satisfação. Uma barreira mágica transparente isolou este lugar do mundo exterior. Apenas por precaução, Leilin acrescentara uma camada de ilusão de tal forma que qualquer um que viesse aqui só veria uma bagunça e escuridão, com volumes e lixo por aí. O elfo imemorial da primavera. Leilin cantou lentamente uma passagem de um misterioso encantamento. Isso era algo que ele obtivera do mapa, onde o encantamento secreto para ativá-lo estava oculto no poema ao lado do mapa. Eles realmente usam o código MEK, que foi perdido para a história, escondendo o encantamento secreto no início de cada linha. Se não fosse pelo iShip analisando-o contra um mar de dados, teria sido impossível decodificá-lo. Há até um tempo restrito onde pode ser aberto. Tem que ser depois da antiga cerimônia do sacrifício da primavera, ou não haverá uma resposta.
Por que eu acho esse método tão familiar? Leilin olhou para as mudanças no ambiente com interesse. Esse método de manter o sigilo e essas elaboradas configurações lembrou Leilin dos magos. De fato, magos. Só eles, que perseguiam a verdade com a mais extrema dureza, podiam pensar em algo tão intrincado, com codificação e um encantamento que era complicado ao extremo. Isso só serviu para promover sua antecipação. Este é o começo da primavera e a cerimônia acabou de passar. São 2 horas da tarde e coincide com o poema. O sol abrasador viaja para o canto norte do céu. Leilin resmungou, olhos brilhando. Um tempo específico, lugar e encantamento secreto. Com estes 3 requisitos preenchidos, uma estante antiga de repente rangeu. Não é uma formação mágica. Não notei nada quando examinei este lugar antes. Essas técnicas de ocultação. O brilho nos olhos de Leilin se iluminou. A prateleira se afastou, revelando um caminho que levava para baixo. No entanto, Leilin não desceu. Se eu não interpretei errado, eu só entrarei em um labirinto dimensional se eu for lá. Mesmo magos de alto escalão poderiam morrer lá. O verdadeiro tesouro está aqui. Leilin dirigiu-se para a prateleira que havia mudado, uma formação mágica aparecendo na ponta dos dedos. Este não foi um modelo de feitiço do EAV usado pelos magos, mas sim um modelo real de grau superior semelhante ao do Magus Wool. Incontáveis raios de luz fundiram-se como um laço para formar uma runa tridimensional especial. Em nome do Skundla, abra, gritou Leilin. O modelo de magia em suas mãos brilhou e desapareceu na prateleira. A luz diminuiu rapidamente e nada mudou. No entanto, uma pitada de prazer mostrou em sua expressão. Ele bateu na parte de trás da prateleira e um som oco ressoou. A prateleira de madeira maciça tornou-se oca. Leilin murmurou para si mesmo. O item não estava realmente escondido aqui, mas em outro nódulo vazio. Somente em certos momentos, com o encantamento correto, ele se ligará ao espaço e ao tempo para mostrar o verdadeiro tesouro. Sua expressão mudava constantemente. Tal método de sobreposição de espaço e tempo é praticamente uma reprodução de métodos no mundo dos magos um pouco agitado. Leilin usou o punhal para cortar a prateleira para pegar o tesouro que seu antecessor havia escondido. Nesta fase, ele estava certo de que Siegfried nunca tinha vindo aqui e só teve sorte de conseguir o mapa. A prateleira em si era pequena. Mesmo sendo oco, apenas um grosso livro preto feito de papel vegetal estava lá. Esta foi a colheita da exploração de Leilin. Eu sinto uma aura semelhante aos magos. Deve ter havido magos que compreendiam Leos conduzindo experimentos aqui tentando induzir os magos aos nativos. Leilin não estava com pressa de começar a ler. Depois de verificar que era inofensivo, ele imediatamente guardou-a em sua bolsa e logo começou a limpar os traços de sua presença. Depois que ele saiu da biblioteca, a prateleira foi silenciosamente trocada de volta à sua posição original. Até as tábuas de madeira que haviam sido escavadas foram trocadas. Depois que ele voltou para sua residência, ele mandou os criados embora e foi para o seu quarto secreto subterrâneo. Depois de ativar sua formação de proteção, Leilin preparou uma xícara de chá quente e começou a analisar seus lucros dessa vez. Depois da capa preta, grande parte do papel vegetal havia apodrecido. Havia letras estranhas e distorcidas, com um ar único para elas. É o script Amidix usado nos tempos antigos. Felizmente, eu já vi conteúdo sobre isso antes. O iChip já tem dados suficientes para analisá-lo. Leilin começou a interpretar as palavras do livro. As estrelas no horizonte estão caindo. Eu vi os meteoros em queda quando um verdadeiro deus morre. Eles são um grupo de deuses poderosos de outro mundo. Eles se chamam magos. Este é um recorde de nativos da guerra final. Interessante, interessante. Leia Leilin. O céu está chorando, a terra está gemendo. O continente está em pedaços em um instante.
Depois que os deuses supremos chegaram ao sono, o deus da batalha Ares e a mãe Terra caíram um após o outro. Os magos e os deuses mostraram descaradamente sua força. Um ataque descuidado parecia consumir o que se acumulou no universo ao longo de milhões de anos. Como tanto tempo se passou, ainda houve danos, apesar dos métodos de proteção perfeitos. Isso tornou mais difícil para Lili interpretar. Ponto. Na Era das Trevas, um deus de outro mundo desceu. Chamava-se a Sombra Distorcida, um ótimo rank 8 magus. A Sombra Distorcida iluminou os humanos e transmitiu grande poder de magia. Todos os deuses enviaram seus avatares, matando implacavelmente todos os que herdaram o poder das distorções. A rejeição do mundo acabou causando a queda da Sombra Distorcida. Os deuses finalmente derrotaram os magos e selaram o mundo dos deuses, estabelecendo uma rede para defender a magia para impedir que algo similar acontecesse novamente. Ano 327 do calendário escuro. Outra geração de pessoas com poderes extraordinários emergiu. Eles passaram com sucesso por experimentos para romper com o EAV e se chamaram arcanistas. Eles tinham poderosas artes arcanas. O chapéu lhes permitia queimar montanhas e encher os mares. Até os deuses os temeram. Ano 981 do calendário escuro. O Império Arcano foi destruído e assim começou a Era dos Deuses. Arcanistas se tornaram tabus. Todos os conjuradores que não usaram o tecer foram listados como procurados e aniquilados pelas igrejas de vários deuses. Eventualmente, a história sombria dos deuses se mostrou antes de Leilin. Como esperado, os experimentos para fazer os magos foram conduzidos antes, e eles também conseguiram. Tudo durante o crepúsculo dos deuses. A ascensão dos arcanistas evidentemente foi um resultado disso. Esses métodos obscuros para conjurar magias eram uma versão mutante de modelos de feitiços do Magus World. É muito problemático simular uma profissão do nada. Mesmo com a E-Chip vai demorar muito tempo. Mas se eu puder obter a herança de um arcanista,